Olá, pessoal! Hoje vamos analisar uma questão envolvendo o tema contrato. É uma questão de 2023 da Quadrix para o CRM de Minas para prova de advogado. É uma questão adaptada porque eu fiz alteração em um dos enunciados de umas alternativas, tá bom? Então vamos lá. Conforme as disposições do Código Civil, acerca de contratos, assinale a alternativa correta. Três informações importantes. A pergunta que é a resposta com base no Código Civil, ela envolve o tema contratos e ela deseja que você marque a alternativa correta. Então vamos lá, pessoal. Letra A. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da não intervenção. Olha só, pessoal, o princípio da não intervenção é um princípio que não existe, tá bom? E é por isso que essa alternativa está errada. O que diz o artigo 421, parágrafo único do Código Civil, foi até uma alteração legislativa relativamente recente, é que nas relações contratuais prevalecerá o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade na revisão dos contratos. Ou seja, busca-se privilegiar a autonomia privada respeitando-se os contratos, mas admite-se em hipóteses específicas e excepcionais a intervenção do Estado, seja por meio do Estado juiz, por exemplo, nesses contratos, alterando-os, ok? Mas isso é uma exceção. Então vamos lá, princípio da não intervenção, não, é princípio da intervenção mínima. Isso com base no artigo 421, parágrafo único do Código Civil. Portanto, alternativa errada. Vamos para a letra B. Os contratantes somente serão obrigados a guardar os princípios de probidade e boa-fé na execução do contrato. Olha, pessoal, os princípios da probidade e boa-fé devem ser observados somente na execução do contrato, ou seja, durante, né, o seu cumprimento, a resposta é não. O princípio da boa-fé, como vocês sabem, obriga que os contratantes devem agir de forma leal e honesta ao longo da relação contratual, mas não só durante a execução do contrato, e sim também antes, né, da celebração do contrato, ou seja, na fase pré-contratual, na fase das tratativas, e também depois de concluído o contrato, tá? Então, na fase pós-contratual. Inclusive, o descumprimento da boa-fé nessas fases pode gerar, respectivamente, a responsabilidade pré-contratual ou a responsabilidade pós-contratual, tá certo? Isso está previsto no artigo 422 do Código Civil. Se vocês lerem o artigo 422, pessoal, vocês vão ver que lá eles dizem que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Mas veja que eu falei que mesmo antes de celebrar o contrato, também deve-se observar a boa-fé. Isso é acolhido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, ok? Então, pela doutrina, vocês podem ver o enunciado 170 da terceira jornada de Direito Civil. E vale lembrar que a boa-fé tratada no artigo 422 é a boa-fé objetiva, ok? Que significa, como eu já falei, a obrigação dos contratantes agirem de forma leal e honesta antes, durante e depois da relação negocial. A boa-fé ela tem três principais funções, pessoal. Vamos relembrar? Função interpretativa, prevista no artigo 113 do Código Civil, função de controle, prevista no artigo 187 do Código Civil, e função integrativa, que é a prevista no artigo ora analisado, 422 do Código Civil. Beleza? Então, ok, pessoal. Então, resposta errada, porque, de acordo com o Código Civil, os contratantes devem observar os princípios da probidade e boa-fé na execução e na celebração do contrato. Mas saibam que, pela doutrina e jurisprudência, mesmo antes e depois da celebração do contrato, o princípio da boa-fé tem que ser observado. Exemplo, se você, ao longo de um contrato, teve acesso a informações confidenciais, privilegiadas de uma determinada empresa, e mesmo que não exista
né, no seu contrato de prestação de serviço uma cláusula de confidencialidade, você, pelo princípio da boa-fé, ao terminar o contrato, deve respeitar essas informações sensíveis e não pode, por exemplo, oferecer, vender essas informações a um concorrente da empresa. Beleza? Muito bem, pessoal. Letra C. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável à parte que as redigiu. Veja que a questão trata de contrato de adesão. E o que é um contrato de adesão, pessoal? É um contrato por meio do qual uma das partes ela elabora unilateralmente as cláusulas do contrato, cabendo à outra parte, chamada de aderente, concordar ou não, ou seja, aceitar o contrato ou não aceitar o contrato. É tudo ou nada. Quando que acontece o contrato de adesão, pessoal? Normalmente ocorre nos contratos massificados, como, por exemplo, quando você vai assinar um serviço de streaming. Então, uma Netflix, um Amazon Prime, você assina os termos de uso, que é um contrato, e você não pode alterar aquele contrato. Ou você aceita e tem o serviço, ou você não aceita. Mesma coisa com pacotes de telefonia, um serviço de energia elétrica e outros similares, ok? São contratos típicos de adesão. A interpretação nesses casos, né, nessa espécie de contrato, ela deve ser favorável ao aderente, ou seja, a parte que não teve a oportunidade de redigir a cláusula. Isso obriga que a parte que vai elaborar as cláusulas do contrato tenha o maior cuidado. Por quê? Porque se houver uma cláusula ambígua ou contraditória, ela vai favorecer, é claro, a parte que não teve a oportunidade de discutir as cláusulas desse contrato, ok? Questão bastante lógica. Uma analogia, né? Quando dois filhos, por exemplo, querem comer o bolo e o pai diz: olha, então o filho João vai ter a tarefa de cortar o bolo em duas partes iguais e a Maria vai ser a primeira a escolher a parte que ela vai querer para ela comer. A parte que sobrar vai ficar para o João. Veja que essa atitude do pai obriga o filho João a se esforçar para cortar o bolo da forma mais igual possível, em duas partes iguais. Por quê? Porque se ele cortar uma parte maior e uma parte menor, ele provavelmente ficará com a parte menor, já que quem terá a oportunidade de escolher o primeiro pedaço será o filho que não teve a oportunidade de repartir o bolo. Mesma lógica aqui nos contratos, tá bom? Isso está previsto, pessoal, no artigo 423 do Código Civil. Portanto, questão errada, tá? Porque a interpretação mais favorável à parte aderente, ok? Que é aquela que não teve oportunidade de discutir as cláusulas contratuais, cabendo apenas aceitar o contrato no todo ou não aceitar o contrato. Letra D. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipularem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Veja que é mais uma alternativa que trata também do contrato de adesão, tá? Veja que essa é uma outra regra protetiva do aderente nos contratos de adesão, e essa questão está correta com base no artigo 424 do Código Civil. Exemplo, professor. Ora, quando você para no estacionamento, não sei se você já reparou, mas por vezes existem placas, ou mesmo no ticket de estacionamento está escrito que o estacionamento não se responsabiliza por avarias e furtos no veículo ou por pertences deixados dentro do veículo. Trata-se, na verdade, de um contrato ali de depósito. E essa cláusula ela é nula, porque é um contrato de adesão, e essa cláusula busca que o aderente renuncie antecipadamente a um direito seu, né, resultante daquele negócio jurídico, que é o de reclamar perdas e danos, caso o seu bem não seja devidamente cuidado, guardado pelo estacionamento. Se vocês quiserem outro exemplo, tem também o enunciado 364 da Quarta Jornada de Direito Civil, que diz: nos contratos de fiança, é nula a cláusula de renúncia antecipada ao benefício de ordem quando inserida em contrato de adesão. O benefício de ordem, como vocês sabem, do fiador, é ele exigir que o credor execute primeiro os bens do devedor antes de ingressar, buscar bens no patrimônio do fiador, tá bom? Então é isso, pessoal.
Questão correta. Letra E, então, deve estar errada. Vamos analisar. É vedado às partes estipular contratos atípicos. Vedado é um termo que cai muito em questões de concurso e significa proibido. Então, a alternativa está dizendo que é proibido às partes estipular contratos atípicos. Segunda questão importante nessa alternativa é saber o que são contratos atípicos, né? Bom, os contratos podem ser divididos em contratos típicos, também chamados de nominados, e contratos atípicos, também chamados de inominados. Essa é uma possível classificação dos contratos. Os contratos típicos são aqueles que são regulamentados, disciplinados em lei. Então, por exemplo, o contrato de transporte, ele é disciplinado dos artigos 730 a 756 do Código Civil. É um contrato típico, é um contrato nominado, tá? Já os contratos atípicos são aqueles que não são disciplinados especificamente por lei. Por exemplo, o contrato de cessão de posição contratual. É um contrato possível, reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, mas que ele não é regulamentado em nenhuma lei. O artigo 425 do Código Civil, pessoal, ele diz que é lícito, é permitido às partes estipular contratos atípicos. Isso por conta do princípio da autonomia privada. O direito ele não tem como regulamentar todas as espécies de contratos, até porque a sociedade evolui, a tecnologia evolui, e com isso, novas espécies de contrato, né, novos tipos contratuais surgem antes que a lei consiga regulamentar. Então, é claro que a lei tem que permitir que existam contratos atípicos, né, ou seja, mesmo que não regulamentados, desde que, é claro, respeitem a principiologia do ordenamento jurídico, podendo-se, por vezes, inclusive, aproveitar regras atinentes a contratos semelhantes, tá bom? Isso com base, portanto, no artigo 425, viu? Portanto, a questão está errada. Beleza? Então é isso, pessoal. Alternativa correta, letra D. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, considerem se inscrever no canal, indicar esse livro para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.